Show? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Eric, Gustavo, Gregory. Para introduzir aqui um pouco, então, essa aqui vai ser a nossa entrevista com o nosso egresso. Fazer uma entrevista para o trabalho de introdução em engenharia de controle e automação com o Eric Alves. Eu sou o aluno Leonardo Alves. Eu me chamo Gregory Scandolara. Eu sou o Gustavo Borgert. Prazer, galera. É isso, então. A gente pode agora continuar com as perguntas. Eu vou começando então. Primeira pergunta é: quando e por que escolher automação? E, tipo, foi a sua primeira opção? Aham, aham. Sim, foi a primeira opção. A escolha, na verdade, foi meio simples, assim. Eu fiz escola técnica em Blumenau e eu cursei, então, durante essa escola técnica, automação industrial. Eu gostei bastante. A automação na UFSC é o melhor curso de automação do Brasil. Então tá. E também é bem perto de Blumenau, né? Relativamente perto. Então não tinha muito motivo para tentar. Eu não, na época, não via muito motivo para tentar coisas fora disso. Então eu tentei UFSC, automação, passei, e é isso aí. Resto da história. E tu já tinha. Como é que tu ouviu falar do curso, assim, por onde que tu conheceu ele? Aham. Eu conheci, na verdade, por professores da escola, na verdade, do ensino médio. Então, acho que foi um papo com eles sobre, tipo, o que fazer após o ensino médio, coisas do tipo. E nessa conversa eu acho que eles comentaram desses dados, né? O curso de automação da UFSC, que é um dos melhores do Brasil, a universidade é muito, muito conceituada. Então, foi nesse momento, assim, que eu decidi, então é isso. Então, não foi algo assim Sim. tão... Eu não pesquisei muito sobre o curso, ah, ou sobre, enfim, o que as pessoas faziam depois de se formar em automação. Foi muito assim, sabia que queria fazer engenharia por me achar, por saber, enfim, por achar que tem talento em matemática, física e tal. Gostei muito do curso técnico. Eu acho que no final foi uma decisão acertada, mas não foi assim tão bem planejado ou pensado. Sim. O próprio curso Uhum. técnico tu fez em Blumenau? Fiz em Blumenau, no Senai de Blumenau. Ah, da hora. E perguntando hoje em dia, com toda a tua experiência, tu tendo já passado pelo curso, se tu fosse refazer assim, se tu voltasse atrás e tivesse sabendo as coisas de hoje em dia, tu faria o mesmo curso ou faria algo diferente assim? Uhum, uhum. Ah, hoje eu vejo que o renome da escola vale muito, então assim, muito mais do que realmente você aprende em sala de aula, sabe? É muito, acho que em sala de aula é importante ter uma base, é importante sim, ser desafiado e aprender a aprender, mas o renome da escola e o contato que vocês fazem durante o curso acaba sendo dois fatores com grande poder de predição de sucesso no futuro. Então, eu acho que se, enfim, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse no passado, eu provavelmente tentaria olhar para fora, ou talvez ITA, simplesmente porque não porque eu acho que teriam sido ensinos melhores do que o que eu tive na UFSC, mas, mas acho que são escolas de maior renome, né? ITA é algo que as pessoas conhecem até fora do Brasil. UFSC assim, é bem mais difícil, né, vender a escola. Então você precisa trazer mais informações de que a escola é super bem conceituada, é uma das melhores escolas de engenharia do Brasil. Então tem um processo um pouco mais de venda. Enquanto se você falar que estudou em alguma escola americana ou você fala que estuda no ITA, acho que automaticamente se cria uma imagem positiva na cabeça das pessoas. Então, esse aspecto não tinha muito claro para mim, ou, enfim, simplesmente não existia na minha cabeça. Então, seriam coisas que eu teria pensado ou tentado, pelo menos. Sim. Certo. Pra próxima pergunta, então, o que você fez durante a graduação que mais te ajudou, tipo, com oportunidades após formados? Tipo, processo de iniciação IA, iniciação científica, empresa júnior, equipe de competição. Uhum, uhum. Eu acho que tudo ajudou, né? Enfim, eu acho que principalmente na AutoJun, tipo, que foi a primeira coisa que eu entrei, eu senti que eu melhorei muito a questão
sei lá, profissionalismo, saber se portar no ambiente de Só um trabalho. pouquinho. Acho que tá dando uma interferência no teu microfone. Ou, não sei se só pra mim. Não, pra mim também tá dando um pouquinho. Eu não sei se é retorno do próprio computador que não tá dando interferência no microfone. Eu vou ver aqui, então, peraí, só um pouquinho. Acho que não dá. Alô? Tá me Alô? ouvindo? Alô? Agora tá. Para mim, parando, tá parecendo que tá bom. Tá melhor do que antes ou pior do que antes? Ah, o som tá Pô, um pouco pior, Tá mas sem tá o sem ruído. interferência. Tá Tá sem sem o ruído de interferência. Então interferência, tá tá melhor. mais. tá bom, tá bom. Bem, se estiver ruim, você me avisa. Mas enfim, voltando à resposta, eu acho que tudo ajudou. Eu acho que principalmente as primeiras experiências foram importantes para aprender como se portar no ambiente de trabalho, como, sei lá, se organizar, como fazer as coisas. E as últimas foram muito, assim, a explorar novos caminhos. Então, eu fiz, por exemplo, um estágio como gerente de produto na Resultados Digitais, hoje é RD Station. Eu também fiz um intercâmbio, então essas coisas, no intercâmbio num assunto bem técnico, então essas coisas assim, mais para business, mais para algo mais técnico, enfim, eu tentei explorar mais assim no final da graduação, acho que foi interessante para eu saber, enfim, que caminho eu realmente gostaria de trilhar, sabe, onde eu me sentia realmente bem. Então, enfim, acho que tudo valeu a pena, assim, tudo foi bem importante. Eu super recomendo ir atrás de coisas fora da graduação, fora da sala de aula. Sim, sim, justo. E sobre as outras entidades assim que existem, que não são tanto de empresa, como a Ataco, o Caeca, assim, e o Linguição, que é mais a comunidade do curso, tu era ativo neles, tu participava, assim? Tipo, tem alguma memória, assim, alguma história pra contar? Uhum. Eu, linguição eu sempre ajudava bastante. Tipo, eu ia nas reuniões que tinha semanais. Quando eu entrei no curso, ir nessas reuniões semanais não era hábito da galera. Eu lembro que eu ia e tipo, era meio vazia a sala. E Sei. depois, ao longo do semestre, começou a ficar cada vez mais cheio, assim, então eu acho que, não sei se isso continua assim, principalmente depois da pandemia, talvez tenha mudado um pouco as coisas, mas, enfim, sempre participei bastante disso, sempre fui de manhã no dia da festa para ajudar o pessoal a cortar pão, a carregar as coisas. Sim. Eu também organizei o meu linguição, né? Na Caeca e no Ataque, eu acho que eu nunca fiz nenhum papel lá, mas eu ia nos eventos, assim, apoiava, enfim, as coisas. Assim, eu gostava Uhum. de integrar com o pessoal. Acho que com estágio, graduação, eu já tinha coisa demais para ficar ainda me Sim, metendo num negócio desse, Uhum. sendo responsável por algo desse, né? sim. Mas participar, assim, eu sempre gostava. E de histórias, assim, de linguição, assim, eu acho que todos eles foram muito divertidos. O que eu lembro com muito carinho é o que eu conheci a minha esposa. Mas assim, enfim, coisas engraçadas. Era mais tipo, história de bêbado, gente maluca, Sim. coisas inusitadas, Aham. gente esquisita que você encontra por aí. Mas, no final, acho que valeu. Acho que todas elas foram muito divertidas, assim, não tem uma fé, né? Todas as edições foram incríveis. Sim. Sim. E qual edição que foi a que você organizou? Só Eu pra... organizei 29º. Ah, 29º. caraca. Da hora, da hora. Acho que só respondendo a tua pergunta sobre as reuniões de linguição. Bom, a gente não sabe dizer como é que era a presença do curso antes da pandemia, né? Mas tá tão bem ativas ainda. O pessoal ainda se reúne bastante, a gente chama bastante os calouros agora para ajudar na organização. A gente também vai ter o nosso Uhum. linguição para ajudar Nosso não, né? O 37º, que a gente tá ajudando agora a organizar também. Vamos participar lá com vocês, cortar pão, preparar as coisas tudo pra festa. Uhum. Mas tá bem ativo ainda, assim. Todo o Sim, pessoal, sim. os formandos, chamando a gente para ajudar na organização. Eu acho que, enfim, que legal que continuou esse espírito, né? Porque é um negócio bem especial, assim, de todo mundo, independente de qual fase, tá lá, enfim, você não. Eu não sei vocês, né? Mas eu entrei, eu tinha medo, assim, de ser zoado, sei lá, um trote ser muito pesado, alguma coisa do tipo. Mas nesses locais sempre foi, tipo, super, sei lá, acolhedora, digamos assim. Sim. Então, Sim. sempre, Não, o pessoal abraçou não bastante a importa. gente. Ah, Os trotes hoje em dia estão mais tranquilos mesmo. a pior coisa foi o elefantinho que a gente teve que ir do FI até a reunião, mas
É, Mas clássico. bem tranquilo, pessoal, bem gente boa. Tu Boa. chegou a comentar antes sobre estágios, que tu não tinha mais tempo pra ajudar tanto. Qual semestre tu começou a estagiar? Ahn, eu, desde o primeiro semestre eu entrei no Autojum, né? No meio do primeiro semestre, acho que eu entrei no Autojum. E eu acho que, no segundo semestre eu entrei no laboratório também. Também que eu acho que a partir daí todo semestre teve alguma, outras 20 horas adicionadas, sabe? Então, terceiro semestre eu saí do laboratório e entrei no NEL, onde eu fiquei até o sexto semestre, se não me engano. E daí no sétimo, eu acho. E daí no oitavo eu fui pro intercâmbio. Quando eu voltei, eu tive, tipo, um tempo ali. Eu fiz o oitavo. O oitavo eu tava na Resultados Digitais, exato. Resultados Digitais. O nono eu fui pro intercâmbio. O décimo eu fiz algumas matérias e daí meio que no meio ali eu já comecei a trabalhar na Alexis. Então, foi a minha primeira experiência pós-faculdade. Então teve muito pouco tempo em que eu não estive fazendo alguma coisa extra durante a faculdade. Sim. Caraca. Então, continuando. Atualmente você mora em Dublin, na Irlanda, mas a gente viu que durante a graduação tu foi pra Alemanha para estagiar na Fraunhofer, acho que é assim que fala. É, Fraunhofer. é. E como é que foi essa experiência e como que surgiu essa oportunidade? Ela surgiu pelo NEL, então foi uma pessoa. A gente tem empresas parceiras do NEL lá, né? Então a gente tem a VEG, Embraco, agora tem outras, enfim, mas na minha época era a VEG, Embraco e a Fundação CERT em si. E fiz um projeto com um gerente lá, gerente barra diretor, agora não lembro, da Fundação CERT, ele gostou muito, ele tinha vários contatos nesse Fraunhofer e nesse em específico. Então eles vieram um dia, a CERT já tinha feito projeto com eles também, eles vieram um dia para algum evento da CERT aqui no Brasil, e daí eu fui meio que entrevistado por eles nessa oportunidade, e daí disso surgiu o intercâmbio, assim. Então foi muito assim, por estar no NEL, por ter feito um bom projeto lá dentro, Uhum. que surgiu, porque eu tentei algumas coisas por fora antes, e foi tipo, bem difícil, digamos assim, simplesmente me candidatando em várias vagas no LinkedIn, e em pouquíssimos processos eu avancei alguma coisa. Assim. A questão de visto assusta muito, então é difícil sem algum contato, sem algum professor recomendando em alguma instituição lá. Eu, pelo menos na minha época, era bem complicado. Sim, sim. Mas e a questão da linguagem? Tipo, da língua lá ser diferente? Tu já, tipo, sabia alemão ou tu foi só com inglês? Fui só com inglês. Dentro do instituto, tinha pessoas que não falavam muito bem inglês, mas eles eram minoria, assim. E eu fui bastante motivado a aprender alemão também. Então, durante 6 meses, eu consegui sair de lá com um nível. Dá pra não passar fome, sabe? Então, as pessoas que eu tinha contato mais direto, todas elas falavam inglês. Muitas delas não eram nem alemães, assim. Tinha alguns chineses, tinha um iraniano, então tinha pessoas assim de fora, bastante indianos lá na universidade também, no instituto. Um, então, tipo, universidades aqui na Europa são bastante internacionais, assim, bem mais aqui no Brasil. Então, inglês, assim, via de regra, funciona muito bem nesses ambientes. Na cidade em si, aí, por ser uma cidade menorzinha no leste da Alemanha, acaba sendo mais importante, acaba sendo mais necessário o alemão, assim, mas enfim, no início mímica funcionava e depois no final eu já conseguia me virar, assim, então tava Sim. bom. Nossa, mas tipo, sobre ter pessoas tipo chineses, muitas, tipo, culturas muito diferentes, devia ser muito bom de ter várias visões diferentes. Uhum, uhum. Não, as pessoas com que eu fiz mais amizade lá foram todos estrangeiros, sabe? Pessoas mais na sua situação de também entrarem num lugar novo, assim, enfim, que não conhece ninguém.
Então, quase todas as pessoas com quem eu saía lá eram italianos e espanhóis. Então, são pessoas assim que, tipo, porque o alemão ele vai ter, sei lá, rede de contatos dele, já tem os amigos dele, enfim. É mais difícil ter alguma conexão. E alemão também não é igual ao brasileiro que, porque trabalha junto ou estuda junto, é amigo, sabe? Então, enfim, ele separa muito vida profissional do pessoal. Então, o pessoal lá do laboratório que eu tava, do instituto que eu tava, 6 da tarde, assim, 5 da tarde, 6 da tarde, saía de lá e você não fazia ideia do que a pessoa fazia na vida pessoal dela. Não dava nem tchau. Então, já dava. Mas, assim, você via, assim, que até mesmo, não era nenhuma coisa tipo, é porque eu sou estrangeiro, então eu tô fora da bolha. Você via que entre eles não eram amigos, sabe? Só tinha eu lembro bem claramente, eu acho que dos 6 caras que tinham no laboratório, eu conversava mais com um iraniano e um chinês, e depois os alemães que estavam lá eram, tipo, eu tinha 2 entre eles que eram bem amigos, sabe? E daí eles já tinham até vindo pro Brasil juntos, tinham tirado férias juntos, então eles eram amigos há muito tempo. Os outros, assim, que se conheceram só por estar trabalhando lá juntos, eles não eram amigos, sabe? Não faziam nada juntos. Então era outra cultura, assim, nesse sentido. Nenhum outro Mas, brasileiro. enfim, falar. Nenhum outro brasileiro foi assim do Neo junto contigo pra lá, ninguém que tu conhecesse já antes. Junto contigo pro intercâmbio? Antes, junto não. Foi uma pessoa depois, não sei se mais ainda. Antes não tinha ainda ninguém. Então, nessa cidade em específico, né? Aham. Hoje o Neo manda bastante gente, mas é para uma outra cidade. Eu não sei qual que é. Mas eu acho que é Fraunhofer IPT. Mas eu não lembro qual que é. É Düsseldorf, talvez. É o perto dessa região, assim, do oeste. Chemnitz em si, onde eu fiquei. Fui eu e outra pessoa, até onde eu saiba. E no tempo que eu estive lá, eu não vi nenhum brasileiro. Então era um lugar bem isolado, assim, enfim, relativamente isolado da Alemanha. E tu Sim. voltava com frequência ou, tipo, tu foi lá, ficou o tempo inteiro do estágio, não sei se era estágio, Do do intercâmbio. intercâmbio, e ficou, e não voltou até nesse tempo todo? Eu fui lá, só pra explicar, eu fui lá principalmente por causa de um estágio mesmo. Eu fiz uma matéria na universidade e aulas de alemão. Mas o foco principal era o estágio. E eu fiquei lá 6 meses direto. Então, eu fui em primeira semana de outubro, saí última semana de março. Não voltei para o Brasil nesse período. Natal ali, Ano Novo, foi um momento difícil mesmo. Vá. E sobre o seu estágio, o que que tu fazia lá? Lá eles têm eles têm uma incubadora, o Fraunhofer Enas, e eu trabalhava numa dessas empresas incubadas. E basicamente essa empresa era uma coisa super específica, assim. Então, eles pareciam um ambiente mais de um laboratório do que uma empresa, sinceramente. E o trabalho dessa empresa, Bioflow, era baseado no PhD do fundador. E que era uma maneira de fazer testes biológicos em loco. Então, um exemplo que eles tinham feito era para a doença de Chagas, só para vocês entenderem o caso de uso do produto, né? Sim. Então, enfim, eu vou explicar muita coisa sobre o produto até chegar no que eu realmente fazia lá. Mas, Certo. tentando dar um contexto mínimo, por exemplo, doença de Chagas, você teria que tirar a amostra de sangue de uma pessoa no meio da Amazônia, porque, sei lá, a pessoa foi picada por um mosquito lá, e enviar para um laboratório que responderia alguns dias depois se a pessoa tem de fato a doença ou não. E o que eles faziam era um produto que você poderia, então, fazer o teste em loco, tirar uma amostra de sangue, injetar numa plaquinha eletrônica, e a plaquinha eletrônica, então, rodaria o teste lá. Então, dentro dessa plaquinha você tinha várias cápsulas, assim, que você poderia preencher com qualquer elemento, e vários bombinhas, alguma coisa que aquece, várias coisas que ajudam você a fazer processos químicos para, enfim, testar se a pessoa tem ou não a presença da doença de Chagas, por exemplo. Então, o que eles faziam era essa plaquinha em que a pessoa poderia programar para fazer diferentes testes biológicos.
Eles fizeram, acho que, coisas para Covid, né? Para Covid, antes eles fizeram dessas chagas. Então eles fazem, enfim, eles conseguem ser um negócio para, enfim, uso geral, para qualquer laboratório fazer coisas. Eu acho que a grande vantagem é que você pode fazer em qualquer lugar, num equipamento pequeno. Assim. Uhum. Espero que tenha feito o mínimo de sentido. Assim. Faz muito tempo que eu não tenho que explicar o que é É isso. isso, é isso. Deu pra ter uma ideia. O que eu fazia lá é porque tinha um defeito, às vezes, que acontecia na linha de produção. Então, eles tinham essa bombinha que bombeava o líquido para os diferentes recipientes dentro dessa plaquinha. Ele era feito com um tipo de gel embaixo de uma membrana e quando eu entrava em contato, quando passava uma corrente por esse gel, acontecia uma eletrólise, eu acho que é o nome do técnico disso, em que o líquido se expandia e removia, então, em cima dessa membrana, tinha, então, um container, um compartimento com, sei lá, sangue, e quando expandia essa bombinha em cima, esse líquido ia sair para um outro recipiente, enfim, ou algo assim. Uhum. Espero que tenha feito sentido. Então, Sim. tipo, essa bombinha em específico, o líquido dela vazava, às vezes, durante o processo de fabricação. Então, a ideia era uma maneira de detectar o vazamento do líquido. Então, enfim, essa é toda a história do negócio. Então, o que eu fiz lá foi, eles tinham... foi bastante coisas de instrumentação. Eu não sei se vocês têm ideia da grade do curso como um todo, mas tem uma instrumentação. O E que a é gente... Acho que instrumentação? a Não instrumentação sei. mas, enfim, talvez o professor vai dizer que eu estou descrevendo de maneira incorreta, mas a maneira como eu descreveria a instrumentação é literalmente você saber lidar com instrumentos de medição na indústria. Então, você pegar um sensor capacitivo e você conseguir processar o sinal dele, ou você pegar um outro tipo de sensor e conseguir processar o sinal dele. Então, vocês aprendem muita coisa de enfim, como reduzir ruídos, como fazer filtros. Eu não lembro muito mais além disso. Acho que tem uma parte digital também na matéria. Sim. Mas é uma mistura de eletrônica, sinais, enfim, tudo para conseguir entender os diferentes tipos de sensores que existem e como processar os diferentes tipos de sinais deles. Dito isso, então, o que eu fiz foi criar um sensor capacitivo, e tinha então um pouco de processamento de sinais para reduzir ruídos ao máximo e criar uma imagem da capacitância ao longo da placa. O que acontece é que o gel tinha uma capacitância muito maior do que o resto da placa. Você conseguiria, fazendo um mapa de calor, verificar onde estava o gel. Então você poderia detectar, opa, aqui está tipo saindo de onde ele deveria estar. Então tem um vazamento. E deu certo? Foi a ideia. Bem, funcionava de maneira teórica, digamos assim, porque em 6 meses o que eu fiz foi um protótipo. Que eu conseguia pegar uma plaquinha, passar e criar um heatmap dela. O que acontece é que esses vazamentos eram raros, relativamente. Eu não tinha nenhum exemplo comigo de um vazamento que aconteceu e eles detectaram. Porque eles nunca detectavam. Eles mandavam para o cliente falhava o teste, e simplesmente avisava eles descobriam, tá, vazou. E, enfim, eles não tinham amostras da falha. Então, se eu forçasse uma falha, eu conseguia detectar. Mas ao forçar uma falha, ela também era meio exagerada, sabe? Porque eu não conseguia forçar a falha exata que acontecia. Então, um pouco difícil dizer se na prática ia funcionar, mas tem um protótipo, enfim, tem um estudo de uma maneira de como detectar as coisas. Ainda precisava ser mais automatizado. E também se eles quisessem automatizar tudo, teria que ter uma parte de processamento de imagem para pegar o heatmap e entender que de fato está fora ou não do recipiente que deveria estar. Sim. Interessante. É bastante interessante. Mas infelizmente não deu para finalizar, né? Mas, o protótipo foi, enfim, foi bem recebido pela empresa. A gente pode falar que nunca falhou, pelo menos. Exato. Nos testes que eu fiz, funciona muito bem. Sim. E voltando aqui depois, aqui no Brasil, sobre o curso, tem alguma matéria que tu lembra que era mais punk, assim, que tu avisaria pra gente se preocupar? Não. Sinceramente, a matéria mais difícil para mim foi cálculo 1, ou cálculo A.
Tipo, eu acho que, tipo assim, formando uma boa base, pelo menos eu tenho essa teoria, que formando uma boa base, o resto das coisas deviam ser cada vez mais fáceis, não mais difíceis. Uhum. Então, por exemplo, se você aprendeu muito bem álgebra linear e cálculo, não deveria ser tão difícil sinais e realimentar o sistema de controle Sim, linear e justo. tal. E sobre o resto das disciplinas, teve alguma que te direcionou mais para a área que tu trabalha hoje? Que alguma que tu fez pensando nisso? Aham, aham. Eu acho que o nome dela era Informática Industrial 2. Eu acho que ela já era optativa quando eu fiz. E nela eu aprendi várias coisas que eu uso até hoje. Por exemplo, multithreads ou sistemas em tempo real. Tem vários conceitos de ciências da computação que a gente não aprende tão, acho que nem nessa matéria de maneira tão aprofundada, mas teve algumas coisas desses aspectos que, mas, enfim, foi a primeira apresentação para mim desses conceitos. A Uhum. matéria de algoritmos do mestrado, que eu fiz também com o Campanogara, foi importante em alguns momentos. E, no geral, matemática e álgebra, sabe? Como cientista de dados, isso, isso veio a ser importante. Assim. E, no geral, você aprende muito a aprender a aprender, né? Então, você, Uhum. enfim, você cria enfim, consegue quebrar as coisas em componentes mais simples, criar um entendimento mais detalhado das coisas, entender, saber como pesquisar sobre o que você não entende, fazer boas perguntas, tudo isso, acho que essas coisas são adquiridas ao longo do curso, não especificamente em algum lugar, em Sim, alguma matéria. justo, justo. Mas eu escuto bastante de muitos veteranos meus reclamando de introdução ao controle. Tu não teve Eu acho problema que eu não assim tive essa com. matéria. Ah, tá. É que Eu acho que falam. eu não tive essa matéria. Eu não sei se ela é a nova Realimentados ou algo do tipo. É, mas ela é de fato. Eu lembro muito bem. Deixa eu pensar um pouco. Eu lembro também que, tipo, assim, uma as provas mais difíceis eu acho que foi mesmo de controle. Ah, mas ainda assim foram assim, sei lá, um 8 e um 7, alguma coisa do tipo. Sabe? Ainda foi. Tipo, foram difíceis as provas, foram, mas se você estiver tranquilo, confiante, eu acho que isso é importante, você ganhar confiança ao longo do semestre, não piorar a sua confiança ao longo do semestre. Então tinha muita gente que ia para a prova, infelizmente, já pensando no pior. Ia Eu acho derrotado que já. se você eu ia derrotado já. Se você for confiante, enfim, todo mundo fazia exercício, uma quantidade absurda de exercícios antes da prova, né? Fazia um monte das provas anteriores da matéria. Então, pô, você já fez aquilo várias e várias vezes, você já entendeu o processo, sabe? Uhum. É importante, tipo, entender os princípios e não tanto uma receita de bolo, né, para você repetir. Então, você pode ir confiante, assim, eu acho que a pessoa fica um pouco... Eu acho que, porque eu acho que cálculo A foi a matéria mais difícil, é porque veteranos botavam muito medo de que, cara, vai ser impossível, sei lá, eu lembro que eu fui num happy hour e tinha um veterano meu, ele estava quase formando, acho que era Johnny o nome dele. Ele falou, cara, você deve ter sido o melhor aluno do seu ensino médio, né? Aqui todo mundo foi. E todo mundo se ferrou um monte. Então, você não vai ser especial, alguma coisa assim, ele falou assim. Eu lembro que eu acho que eu saí de lá bêbado e eu comecei a estudar cálculo ainda. Cheguei em casa, tipo, super Botou um medo apavorado, real. né? Exato. Então, acho que tipo, foi muito, enfim, foi muito exagerado. Assim. Acho que ajudou no final, porque eu estudei um monte. E isso ajudou a construir uma base, acho que, para os próximos semestres. Mas, enfim, acho que dá para ser confiante e só, sei lá, estudar. Enfim, ter calma, né? Acho que isso é bastante importante. Né? Sim. Chegou em casa e ficou, meu Deus, como é que é a definição de limite? Exato, exato. Bons tempos. Para a próxima pergunta, então. Qual foi a sua maior dificuldade que você teve durante a graduação? Uhum. Eu acho que foi ter muita coisa, enfim, eu acho que eu fiquei muito. Acho que foi uma questão de estresse mesmo.
Senti que eu tive um burnout, assim, na quinta fase, com muitas coisas simplesmente acontecendo. E daí, a partir daí, eu comecei a pegar menos coisas para fazer, simplesmente, né? Então, um pouco menos matéria. Eu acho que todos os semestres eu estava tipo, pegando uma matéria extra, coisa do tipo. Então, parei com essa ideia maluca. Então, comecei a focar em menos matérias. Na época, eu fui para resultados digitais. O estágio era 30 horas, se não me engano. Então, eu peguei bem poucas matérias no semestre, assim, só umas mais tranquilas e menos horas. Então, eu tentei reduzir um pouco a carga horária para não, enfim, conseguir dormir mais e não ficar tão estressado. Então, eu acho que isso foi de fato foi um aprendizado, né? Mas, enfim, mas acho que foi o que pegou aí no meio do curso. Entendi. Então, sobre a sua trajetória após sair da faculdade, assim, foi algo planejado, assim, de onde você foi, tipo, ou foi algo mais, foi para um lugar e abriu oportunidade para outro? Como é que foi, assim? Uhum, Pode uhum. contar como é que foi a tua trajetória? Sim, claro. Ahn, eu acho que não foi né, enfim, obviamente eu não pensei em estar em Dublin, quer dizer, até poderia, né? Mas eu não pensei em estar em Dublin saindo da faculdade. A minha ideia era muito assim, trabalhar com dados, machine learning, essas coisas. E eu não tinha bem claro na minha cabeça o que eram essas coisas, ou enfim, como eu poderia chegar nisso. Então, a Lexus foi, enfim, uma oportunidade para trabalhar com dados que surgiu no final da faculdade. E uma coisa, voltando um pouco atrás, uma coisa que de fato era planejada é que eu fiz, tipo, experiências mais voltadas para a área de negócios e experiências mais voltadas, eu te comentei ali, né, que eu fiz um estágio em gerência de produtos, em gerenciamento de produtos e alguns estágios mais técnicos. No NEL também eu tive uns cargos mais gerenciais, na AutoJoom e tal. Então eu cheguei na conclusão que a minha pegada era mais técnica mesmo, eu queria resolver problemas técnicos, eu queria me sentir desafiado nesse sentido. Então a Alexis foi, e eu, enfim, eu queria ir na direção de trabalhar com dados, porque é algo que eu tinha aprendido um pouco durante a faculdade, e queria explorar mais, não conhecia muito do mundo, desse mundo. Então a Alexis foi uma oportunidade que surgiu para isso. Assim, não tentei em vários lugares, foi simplesmente ela estava recrutando várias pessoas da automação e eu fui nesse barco. E depois eu acho que foi um pouco mais planejado, sabe? Então acho que depois entrar na Kearney foi uma ideia de. Eu achava que as coisas eram meio lentas na Alex, uma empresa grande, muitos sistemas de. Muitos sistemas legado, então coisa de 20, 30 anos que existe lá, que você tem que dar manutenção. E consultoria é um ambiente mais acelerado, né? Consultoria ou startups é um ambiente mais acelerado. Então, essa ideia de ir trabalhar com analytics dentro de uma consultoria já foi algo mais bem pensado de eu não vou tentar ir para um ambiente que eu conheço que é o mais acelerado possível, né? E que eu vou trabalhar ainda com analytics e ciência de dados. E vim aqui para Dublin foi um pouco de eu gostei do meu intercâmbio e eu queria, sei lá, sair do Brasil por mais um tempo, pelo menos experimentar mais algum outro lugar fora. Uh, e Dublin surgiu como tem a White Life, né, que é a empresa que eu trabalho hoje, uma startup super bacana, muito bem, enfim, em São Paulo era muito bem conceituada, assim, muitas pessoas que eu conhecia já aqui de dentro eram super inteligentes, assim. Os desafios de ciência de dados que são interessantes, então pareceu a oportunidade perfeita, assim, conseguir ir para fora, trabalhando num ambiente também, é uma startup, então acaba sendo mais acelerado, e você tem bastante autonomia aqui, você acaba gerando bastante impacto. Então, eu acho que foi um passo também um pouco mais planejado. Mas foi muito uma otimização local em cada situação, sabe? Agora eu quero tais coisas, eu quero mexer com tais coisas, eu quero ir para tal lugar. Sim. Então, não tão planejado no longo prazo. Acho que dicas que eu já recebi, eu acho que faz muito sentido é pensar sempre assim, onde você quer se desenvolver, sabe? O que você quer aprender e pensar em quais locais isso acaba sendo realidade, né? Você pode, de fato, aprender no trabalho, né? Uhum. Sobre ciência de dados, tu chegou a estudar antes ou tu
começou a aprender mais mesmo no trabalhando? Mais trabalhando, na verdade, em parte, porque no final da faculdade eu já estava lendo alguns livros sobre o assunto. Eu não consegui fazer a matéria de inteligência artificial que tinha que tem acho que do mestrado, você pode fazer, mas muita gente que fez super gostou, então se vocês querem ir para esse caminho, é uma recomendação. Mas eu tive que aprender, então, lendo livros, cursos online e muita coisa no trabalho mesmo. Mas até hoje, assim, sempre estou lendo alguma coisa em paralelo, sabe? Ou seja, tipo, alguns artigos que tá numa das infinitas abas do meu computador, ou algum livro que eu tô lendo, então sempre estou tentando aprender um pouco em paralelo, além do trabalho, assim. Uhum. Então, para outra pergunta, existe alguma matéria que você sentiu falta no currículo que, tipo, poderia auxiliar na alocação no mercado de trabalho? E, tipo, em que área? Uhum. Ah, eu- bem, seja inteligência artificial, como eu comentei, né? Eu também acho que estatística é bem fraca, ou pelo menos a que eu tive foi bem ruinzinha. Ah, então, acho que estatística poderia ser algo bem melhor dado, assim. Então, a gente aprende muito métodos frequentistas, enfim, testes AB, coisas do tipo, enquanto, sei lá, a gente poderia ter, existem outros métodos, né, como Bayes, então coisas do tipo, são pouco dados, assim. E também a inteligência artificial, né, essa matéria de fato é disponível, existe, eu só não consegui fazer, enfim, não consegui encaixar na minha grade curricular no longo dos anos. Vá. E de última pergunta, assim, a gente gostaria de perguntar pra você se tu acha que faltou alguma pergunta, assim, ou se tinha alguma coisa que tu tava esperando falar sobre que a gente não te perguntou. Ah, deixa eu pensar. Eu acho que questão de conselhos, talvez. Então, coisas que fizeram sentido que falaram para mim, eu acho que fizeram muito sentido. Foi como a gente comentou ali no começo, né? De se conectar com as coisas do curso, né? Seja linguição, TACA, CAECA, etc. Então, acho que é importante porque os contatos que vocês fazem nesse momento são muito importantes, assim. Então, muitos trabalhos meus foram recomendações de amigos, muitas, ou às vezes é amigos de amigos que você conhece. Então, é sempre muito importante, assim, manter, enfim, esses contatos vivos, né, ao longo da graduação e após ela. Também a questão de fazer bastante coisas extras, ou, enfim, não se estressem tanto quanto eu, mas façam atividades extracurriculares também. É importante experimentar diferentes coisas e ver. É muito uma busca por autoconhecimento, né? Então, conhecer vocês mesmos e saber o que faz sentido ou não faz sentido para vocês. Se você chegar no final da faculdade com uma lista de coisas que não fazem sentido, já é um ganho, sabe? Então, vocês pelo menos já sabem, tem um espaço reduzido do que explorar. E um outro ponto é, tipo, não se preocupem em se formar em 5 anos. Então, tipo, acho que a média era 6 quando eu entrei. Não sei como é que tá hoje, mas, assim, normal, devido a não pegar tantas matérias para ter mais tempo para atividades extracurriculares, acabar atrasando um pouco, ou por causa do intercâmbio, atrasar um pouco. Então, tipo, não se preocupe tanto com isso, assim. Ou até reprovações que podem acontecer, assim, é normal. E eu posso garantir que o número de reprovações não parece correlacionar muito com o sucesso após a faculdade, sabe? Então, Sim. eu não preciso se preocupar tanto com. Enfim, não preciso ficar malucos com o tempo que vocês vão se formar. Vão com calma, gerando, aprendendo mais sobre vocês mesmos, explorando as coisas, assim, aproveitem o tempo para isso. E sobre ali o intercâmbio, tu recomenda tipo assim, qualquer aluno que é uma coisa realmente muito boa? Eu recomendo, assim, porque é muito mais fácil durante a faculdade, eu acho. A experiência é muito diferente também, né, de sair do país durante a faculdade.
do que depois dela. Você tem mais tempo, assim, para conhecer de fato as pessoas de diferentes culturas, de viajar com outras pessoas, porque, enfim, eu lembro com muito carinho, assim, das pessoas que eu conheci do intercâmbio, de ter tido essa oportunidade de sair do país pela primeira vez. Ah, até as viagens que eu fiz foram muito legais, assim, então eram coisas, assim, você é estudante, assim, você vai para outros lugares, qualquer coisa é incrível, maravilhosa, e Sim. você não precisa de tanto conforto para fazer elas, então, tipo, tudo assim, enfim, é uma época boa para se aproveitar para isso, sabe? Uhum. Eu acho que, de fato, assim, se não aconteceu, tudo bem também, né? Mas de fato, sim, uma grande oportunidade que eu acho que não dá para deixar passar, não. Tem que tentar. Sim. Mas no caso, tu até tinha falado, né, que tentou bastante intercâmbio e acabou que só com o Nel, né? Mas. Exato. É, difícil era, mas enfim. Se não fosse pelo anel, eu tentaria com professores, sabe? Ah, Então, sim. professores também tem contato. Não. É, e eu conheço pessoas que conseguiram se aplicando simplesmente para vários lugares. Ah, tá. Então, assim, tudo é possível. Isso. É difícil, é mais difícil, né? Obviamente, né? Se um cara te bota pra dentro é mais fácil, né? Então, assim, quando você tem uma recomendação forte nesses casos, enfim, é só um estagiário, né? Uma entrevista e as coisas se resolvem. Mas dá para tentar também por si só, simplesmente arranjando um lugar, não, enfim. Ou ainda assim, o que muita gente que eu conheço fez também foi fazer mestrado depois fora, sabe? Então, você começa aí um pouco antes de se formar, se começar a, enfim, a ter algum tipo de bolsa de iniciação com o professor para fazer publicações na área, ou coisa do tipo, e você já consegue tipo, se direcionar um pouco para conseguir fazer essa parte acadêmica fora, sabe? Criar um currículo que seja interessante para aplicar para universidades da Europa, dos Estados Unidos, ou enfim, fora do Brasil, para fazer mestrado. Então isso é uma grande possibilidade, assim. Um, Principalmente para quem quer ir para os Estados Unidos, assim, fazer mestrado lá é uma mão na roda, né? Porque tipo, você tem sempre uma dificuldade grande visto, né, para lá. E o visto para mestrado é relativamente simples e você ganha tipo alguns anos depois do mestrado para ficar lá. Se não me engano, é um ano talvez só, mas enfim, você tem uma janela aí boa de conseguir alguma coisa. Uhum. Então esse é um caminho que muita gente faz também. Sim, justo. E eu tenho uma curiosidade sobre talvez uma rotina de estudos, assim. Como é que tu levava isso ao longo, tipo, principalmente no início, quando tu entrou assim, e ao longo do tempo, assim, se mudou muito? Uhum, uhum. Eu acho que nisso era muito. Nisso eu tinha muito mais tempo livre, né? Porque não tinha mais nada além da graduação. Então, eu acho que. Não lembro exatamente, mas algumas semanas antes das provas eu começava a estudar todo dia, muito. ah, e daí isso não teve muito segredo, assim, foi só. Eu fiz, tipo. Lembro que calcular, eu fiz todas as listas 2 vezes, sabe? Então era simplesmente muito estudo. Sim. E exagerado mesmo, assim, porque acho que ter feito uma vez só e ter mantido calma tinha me dado melhor. Mas, enfim. E depois, assim, você criando uma boa base, eu acho que as coisas começam a ficar mais fáceis. Então, uma coisa que eu sentia muito nas fases mais avançadas do curso é que eu sabia dizer mais ou menos quanto tempo precisava para cada prova. Então, e também você, eu acho que nunca ia cego para uma prova, digamos assim. Você sempre tinha acesso a alguma prova anterior daquele professor, daquela matéria. Aham. Você olhava essas coisas, eu conseguia dizer, deu uma estimativa, tipo, eu preciso de 2 dias para estudar para isso. Então era só reservar algumas horas e tentar ser o mais focado possível nisso. E daí você aprende também, tipo, você estuda melhor de manhã, estuda melhor à tarde. Tinha muita gente que gostava, só conseguia estudar na BU, com um monte de gente em volta estudando, então daí a pessoa Uhum. focava. Então, assim, acho que é importante aprender como você consegue estudar, né? Mas no início, assim, eu acho que melhor é errar para cima. Sim. Pelo menos foi isso que eu fiz e deu certo. E depois você, enfim, acho que aprende mais ou menos ah, como,
sei lá, quanto tempo você precisa para aquilo, né? Eu lembro também que teve algumas matérias que foram mais diferentes nos últimos semestres. Agora não, tipo, coisas, por exemplo, uma matéria de contabilidade ou algo muito parecido com isso Ah, na sim. grade. É, Uhum. eu lembro que isso eu tive alguma dificuldade, tipo, de saber o quanto que eu tinha que estudar ou algo assim. Então, acho que na primeira prova eu não fui tão bem, porque realmente, sei lá, estudei pouco, eu fiz alguma coisa assim. Porque sei lá, um conteúdo diferente, assim, sabe? Sei lá, decorar várias regrinhas, era um pouco diferente do que eu estava acostumado já, depois de vários semestres sendo condicionado a estudar para matéria de engenharia. Era aquele tipo de Então, matéria que tinha um para automação no final? eu Tem acho uma que é que aspectos tá. econômicos para automação, que a gente eu tem na acho que grade. deve ser essa, deve ser essa. Uhum. Então essa, tipo, a matéria é fácil, então, tipo, você não vai, Sim, você não deveria ter problemas com ela, que bom. mas Sim. foi algo assim que eu senti dificuldade estudando, sabe? Então, de tão, enfim, condicionado a um tipo padrão de prova, Sim, sabe? Mas acho que é um pouco isso, assim, a mensagem vai se repetindo, né? Tipo, eu acho importante, o que deu certo para mim é criar uma boa base e uhum. você ter autoconhecimento de como você aprende, né? Como Sim, você o aprender a estuda. aprender que tu falou já, né, algumas vezes. Exato. E isso funcionava, eu notava que funcionava um pouco diferente para cada colega meu, sabe? Então, tinha gente que precisava estudar em grupo, tinha gente que, sei lá, fazia muita lista de exercícios. O que eu gostava de fazer era, tipo, mesmo que o professor tivesse explicado tudo, eu gostava, tipo, de ler o capítulo do livro, sabe? Eu mesmo, pensando em cada parte, se eu realmente entendi cada coisa. Então eu notava que eu absorvia melhor lendo do que ouvindo, ou olhando no quadro anotado, sabe? Então, essas coisas você aprende com o tempo, assim, tipo, como você é melhor para você aprender, né? Sim. Eu lembro que, enfim, eu tô me alongando talvez, mas eu lembro que tinha alunos colegas que só conseguiam aprender se o professor explicava muito bem a matéria, sabe? Então, a pessoa não conseguia absorver, ou tinha dificuldade em absorver por ela mesma, lendo, né? Sim. Ou sendo autodidata. Então, esse pessoal, quando o professor era ruim, sofria, infelizmente. Enfim, mas talvez nesse caso tipo, pedir ajuda para os outros colegas, sabe? Explicar as coisas ou coisas Sim. do tipo. Tem as monitorias, né? Que dá de ficar indo também. Exato. Eu usei bastante monitoria também nas matérias de física. Eu lembro que eu acho que era as principais que eu ia lá. Foi muito útil, sabe? Uhum. Então tá, meus caras. Mas acho que era isso, né? Acho que é Era isso. isso. Muito obrigado aí Pela pela. atualização. Muito obrigado. Então, obrigado Prazer em pela conhecê-los. Boa entrevista. sorte no Igualmente. curso Digo aí. mesmo. Muito obrigado. 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 Tchau, Tá bom. tchau. Valeu. Até mais. Falou. Obrigado. Até mais.